Bem-vindos ao RR, Rádio República. Hoje trouxemos convidados da época de 1900 e vamos conhecer suas histórias. Brasil da Primeira República. Esse foi um período de grandes transformações. A política estava dominada pelo coronelismo, o país passou por crescimentos urbanos e industrialização. A imigração europeia trouxe novos trabalhadores e no norte a borracha gerou riqueza, mas também exploração. Além disso, muitas revoltas mostraram o descontentamento popular. Vamos conhecer os personagens dessa época? Para começar, vamos falar sobre a política da época. Quem realmente tinha poder? É claro, os coronéis, grandes fazendeiros e chefes políticos locais. Controlávamos tudo. Nas eleições, ninguém votava sem a nossa permissão. Chamávamos isso de voto de cabresto. E como funcionava o governo? Tudo fazia parte da política dos governadores. O presidente apoiava os governadores e os governadores apoiavam os coronéis. Isso garantia que só quem interessava a nós chegasse ao poder. E quem tentava mudar isso, bem, digamos que não era uma boa ideia. Enquanto o coronelismo dominava o interior, as cidades estavam mudando. E quem ajudou nesse crescimento? Eu e milhares de outros imigrantes. Viemos da Itália, Alemanha, Portugal e outros países. No começo, trabalhamos nas fazendas de café, mas muitos foram para as cidades, ajudando a construir indústrias, ruas e novos bairros. E como era a vida dos imigrantes? Difícil. Os fazendeiros nos exploravam e nas fábricas os patrões pagavam pouco. Mas trouxemos novas culturas, ajudamos no comércio e transformamos cidades como São Paulo e Rio de Janeiro em grandes centros urbanos. E no norte do Brasil, um outro ciclo econômico ganhava força, o da borracha. A borracha, os seringais da Amazônia fizeram muitos ricos, mas não a gente. Vim para cá com a promessa de uma vida melhor. Mas os patrões nos prendem em dívidas e o trabalho na floresta é duro. Muitos morrem de doenças, fomes ou simplesmente desaparecem no meio da mata. Mas a borracha trouxe riqueza, não é? Sim, cidades como Manaus e Belém cresceram, ganharam teatros, bondes elétricos, mas só para os ricos. Para nós seringueiros, restou o trabalho pesado e a exploração. Nem todo mundo aceitou essa república dominada pelos poderosos. Muitas revoltas aconteceram. Você pode nos contar sobre isso? Claro, o povo estava cansado das injustiças. No Rio de Janeiro, tivemos a revolta da vacina em 1904. O governo queria vacinar todo mundo à força, sem explicar nada. O povo se revoltou e a cidade virou um campo de batalha. E teve mais? Muito mais. Em 1910, os marinheiros se cansaram dos castigos violentos e se rebelaram na revolta da Chibata, liderada por João Cândido. No Nordeste, o povo pobre seguiu líderes religiosos como Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos. Todos foram massacrados pelo governo. E o que isso mostrou? Que essa república era só para os ricos. O povo queria justiça, mas só recebia repressão. A Primeira República trouxe mudanças, mas manteve o poder nas mãos das leis. O coronelismo dominava as eleições, os imigrantes e trabalhadores enfrentavam dificuldades e o povo se revoltava contra injustiças. Mas pelo menos nós, coronéis, mantivemos o controle. E exploraram os trabalhadores nas fazendas e nas fábricas. E lá no norte, a riqueza da borracha ficou só com os patrões. Enquanto o povo lutava e morria tentando mudar esse sistema. E assim foi a Primeira República, mas em 1930 tudo mudou, com a chegada de Getúlio Vargas, que derrubou esse sistema e iniciou um novo capítulo na história do Brasil. Senhoras e senhores, bem-vindos a 1900. O Brasil, um país vasto de recursos, encontra na borracha a chave para um futuro promissor. A força da natureza transformada em progresso. A borracha brasileira, sinônimo de qualidade e resistência, conquista o mundo,
Das rodas dos automóveis às indústrias, a borracha impulsiona a modernidade. A Amazônia, coração verde do Brasil, pulsa com a extração da borracha. O trabalho árduo e a riqueza natural se unem para construir um país forte e influente. A borracha, mais do que um produto, é um símbolo do nosso potencial. A inovação e a tecnologia transformam a matéria-prima em progresso e desenvolvimento. A força da natureza, a marca do nosso progresso. Agora tocaremos a música Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. Rádio RR. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade, viverem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Vida de gado, povo marcado e povo feliz.
Agora falaremos mais sobre a Primeira República. Vamos falar de um período que marcou a história do nosso país, a Primeira República. Não é todo dia que a gente tem a chance de entender como o Brasil, com suas lutas, vitórias e dificuldades, chegou até onde estamos hoje. Então, bora viajar no tempo e descobrir um pouco mais sobre esse período histórico tão importante. A Primeira República começa em 1889, com a proclamação da República. Você sabia que foi no dia 15 de novembro, bem cedo, que o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos militares, depôs o imperador Dom Pedro II e proclamou a República? Era um novo capítulo para o Brasil, mas na real, o país ainda tinha muitas questões a resolver. Imagina de um império para uma república. O povo brasileiro ainda estava aprendendo o que isso significava. Deodoro foi o primeiro presidente, mas o caminho não foi fácil. Ele logo teve que lidar com crises políticas e em 1891 renunciou. Floriano Peixoto, que assumiu depois, ficou conhecido como o Marechal de Ferro. E não era para menos. Ele teve que enfrentar revoltas, especialmente uma grande crise naval, a Revolta da Armada. Agora imaginem a cena. De um lado, um Brasil que começava a se formar enquanto república, do outro, uma elite agrária, dona de grandes terras e muita influência política. Esse grupo, principalmente os fazendeiros de café, eram os verdadeiros detentores do poder político no Brasil. A economia era forte, mas essa força vinha de uma realidade desigual que deixava a maior parte da população de fora. E por falar em desigualdade, você sabia que o sistema eleitoral da Primeira República não era nada democrático? Era o famoso coronelismo. O que isso significa? Basicamente, coronéis, líderes locais, controlavam as eleições nos pequenos municípios. Eles garantiam os votos e as vitórias, trocando favores com a população, que muitas vezes não tinha outra escolha senão votar neles. Ou seja, a verdadeira democracia estava bem distante nesse período. O país, nesse período, também passou por revoltas importantes, como a Revolta de Canudos, lá na Bahia. Um homem chamado Antônio Conselheiro liderou um movimento que queria, de certa forma, questionar o governo. O que aconteceu? O governo mandou o exército para combater essa revolta com muita violência, e o que restou foi uma tragédia. Uma história de resistência e de uma parte do Brasil que foi deixada para trás pela República. E depois de tudo isso, em 1930, o Brasil já estava exausto das crises e dos conflitos. A revolução que levou Getúlio Vargas ao poder marcou o fim da Primeira República. Era o fim de um ciclo de instabilidade e, ao mesmo tempo, o começo de uma nova era. Apesar de todas as dificuldades da Primeira República, aquele período também deixou sua marca. As revoltas, as tensões e a estrutura política que se formou ali prepararam o Brasil para as transformações que viriam a seguir. Nosso país estava aprendendo a lidar com suas complexidades e as suas contradições. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pelo passado. A Primeira República pode ter sido marcada por turbulências, mas ela é parte fundamental da nossa história. E claro, ela nos ensina a refletir sobre o Brasil que somos e o Brasil que queremos ser. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Até a próxima com mais histórias do nosso país. Fiquem bem! Senhoras e senhores, nada como começar o dia com energia e sabor. Apresentamos a vocês o Café Ouro do Brasil, feito com os melhores grãos colhidos nas fazendas mais tradicionais do país, com um aroma envolvente e um sabor inconfundível. Nosso café traz a força que você precisa para enfrentar o dia com disposição, seja no café da manhã, depois do almoço ou naquele momento especial da tarde. O Café Ouro do Brasil é sempre a melhor escolha. Agora tocaremos a música As Bondinhas e os Lunduns. Rádio RR.
Narradora Beatriz. Coronel Vinícius. Imigrante, Larissa. Trabalhador, Isis. Revoltosa, Júlia.